Meu nome é Paulo Jorge, eu estou aqui representando a AEA, onde eu sou o diretor de emissões, emissões pesados e consumo. A ideia dessa nossa 1 hora juntos aqui é que eu comece fazendo uma apresentação sobre o Proconv P8. É um breve comparativo bastante simples, um resumo bastante rápido, comparando com a legislação atual, que é o Proconv P7, só para dar uma base, para que depois o nosso colega jornalista consiga fazer um painel de debate com os especialistas sobre o Proconv P8 e possa gerir melhor já com uma base da ideia do Proconv P8, ok? Então vamos para a apresentação, prometo que vou ser breve. Em relação à regulamentação do Proconv P8, lembrando que o Proconv P8 ele tem a base do Euro 6, tá? Que é a regulamentação na Europa. Ela foi publicada em novembro de 2018, no finalzinho de 2018, pela CONAMA 490, e depois ela teve suas regulamentações complementares por 2 instruções normativas, a 20 em 2020 e a 18 em 2021. Aqui vale uma ressalva, lá na EA nós temos uma comissão técnica que trabalha com os assuntos de veículos pesados, onde nós discutimos, trabalhamos, chegamos no consenso e propusemos alguns textos referentes a essas normativas, tá? Essa comissão ela é bastante diversa, tem fabricantes de veículos, tem agentes certificadores, tem pessoal de fornecimento de peças, tem professores, é bastante interessante essa comissão, fica o convite se alguém quiser conhecer, tá? Quando a gente fala do Proconv, ele tem uma evolução bastante significativa. Se a gente pegar desde o início do Proconv, se a gente focar nos dois poluentes principais, NOx e material particulado, a gente vê que as reduções são superiores a 95%, tá? Então na parte de cima a gente compara o NOx e na parte de baixo o material particulado. Quando nós focamos no comparativo da fase atual, que é o P7, com o P8, que entra para todos os veículos em 2023, que são os caminhões que a gente está vendo hoje aqui na Fenatran, ele tem, no caso do limite do NOx, 5 vezes menor e no caso do material particulado, 2 vezes menor. E ainda no material particulado tem uma ressalva que entrou um novo limite. Além da massa, entrou o número de partículas. Então, na prática, ele acaba sendo ainda menor que isso. Só que o P8 ele não é só limites, ele tem outras características que demandam um desenvolvimento da engenharia para atender o produto, tá? Então aqui é uma referência bastante rápida, onde a gente fala, olha, no Proconv P8, além de limites por motor, a gente tem novos ciclos também, a gente tem um pós-tratamento diferente, mais robusto, a gente tem combustível de referência diferenciado, entrou teores de biodiesel, a gente tem um OBD mais robusto. Aí tudo que vem dali para frente, o Auxiliary Emission Strategy, o In-Use Performance Ratio, o durabilidade de emissões, as emissões no veículo, tanto no PENS quanto no In-Service Conformity, são coisas novas, demandas específicas do P8 que não existiam até então. E a minha ideia agora daqui para frente é ressaltar as principais delas, que na opinião da CT da EA, dos técnicos da EA, são as que demandaram maior desenvolvimento. E aí eu vou deixar aberto para o debate, para ver se eles concordam, se eles têm algo a mais além disso, para ver a opinião dos especialistas, tá? Então, eu pontuando aqui, os novos ciclos. Os ciclos mudaram completamente, tem um novo ciclo, talvez mais robusto, eles vão dar opinião para vocês. Novo ciclo de procedimento de teste de ruído, também mudou o ensaio de ruído em relação ao que era a norma anterior. O número de medições de partícula no material particulado, eu mencionei para vocês há pouco, é um novo requisito do Proconv P8. Teor de biodiesel, o diesel de referência, que é o diesel que a gente ensaia na bancada de teste do motor, tem 7% de biodiesel, antes não tinha nada. E aí tem algo que não é específico do Proconv P8, mas é talvez um desafio, fica aí uma deixa, que é o diesel comercial, com alto teor de biodiesel no Brasil, que hoje está limitado em 10%, mas que a regulamentação prevê até 15%. Outro ponto que a CT da EA ressalta aqui, durabilidade de emissões. Durabilidade de emissões significa o quê? O veículo vendido, ele tem que permanecer com os limites de emissões atendendo o limite legal
No caso do Proconv P8, até 700 mil quilômetros. Antes era até 500, nesse caso até 700, agora com o Proconv P8. Você comprova isso via fator de deterioração, você põe uma porcentagem ali no limite, ou rodando o veículo ou em pista, ou num determinado ensaio a ser aprovado pelo agente técnico. E aqui são as categorias e os limites. A gente fala até 700, porque os veículos maiores, no caso um veículo de carga com PBT acima de 16 toneladas, já tem que atender 700 mil, ou um veículo de passageiros acima de 7 toneladas e meio já atende 700 mil. Mas algumas outras categorias é 300 mil quilômetros ou 6 anos, ou os menores 160 mil quilômetros ou 5 anos. Falando do OBD especificamente, aqui tem um comparativo, tá? A gente pega bastante, ele ficou mais robusto em questões de controle, de monitoramento. A gente fala por alto aí que ele tem praticamente mais que o dobro de controles de monitoramento do que tinha o Proconv P7, que era o equivalente ao Euro 5, então o Euro 6 tem mais que o dobro. Em relação a questões de adulteração e uso do Arla, ele monitora a qualidade, ele passa a monitorar também a interrupção de dosagem, se está dosando na quantidade certa ou não, ele passa a monitorar. E ele traz, caso ocorra alguma falha no veículo, alguma coisa que não esteja correta no sistema de emissões, ele traz um sistema de alerta para o motorista mais severo do que era antes. Ele continua mandando um alerta no painel, avisando que tem algum problema para que o motorista vá arrumar o veículo. Ele reduz o torque agora em 75%, que era o mais criterioso do anterior, mas ele passa também a limitar a velocidade do veículo em 20 km por hora, caso a falha seja severa ou persistente. Caso ela seja muito recorrente, você passa a ter uma limitação mais severa. E esse capítulo, que é o que a gente entende lá na EA como a maior novidade e a maior demanda para o Proconv P8, que agora passa a ser um novo limite para o veículo. Antes a medição de emissões não acontecia no veículo, e agora passa a ocorrer no veículo. Como que é isso? Existe o PEMS, que é o Portable Emissions Measurement Systems. Na verdade é um equipamento portátil que mede as emissões no veículo. Isso é montado no veículo, eu tenho algumas fotos, o próximo slide vai ter uma foto um pouco maior para vocês poderem ver. Ele é montado no veículo. Quando a gente está homologando o veículo, na época ainda num protótipo, antes das vendas, a gente tem que comprovar que ele está atendendo os limites de emissões. Isso daí é feito com o veículo carregado entre 50% a 60%, e ele tem que atender 1,5 vezes o limite que é da bancada. Então é algo completamente novo, que passa a ser agora no Proconv P8. Aqui são algumas fotos do equipamento, como que ele funciona. Então ele basicamente capta uma porcentagem, ele capta uma porção dos gases de escape que passa nesse PEMS, que é um equipamento de medição. Ele compara e você consegue comparar com o teste de bancada se ele está atendendo ou não os limites regulamentados. Tá? Além disso, que eu comentei que era na hora de homologar antes da venda do veículo, o Proconv P8 exige que isso se faça sequencialmente, isso daí a cada 2 anos basicamente. Na verdade, a primeira vez você faz 18 meses após a primeira venda e depois sim a cada 2 anos. Então isso você vai ter que fazer, o fabricante do veículo vai ter que fazer e comprovar para as autoridades que ele continua atendendo o limite legal até 700 mil quilômetros, sempre a cada 2 anos, sempre que esse veículo for fabricado, o ciclo de vida desse veículo. Parece simples, mas é algo completamente novo, nunca experimentado aqui. Na Europa começou com o Euro 6, na América Latina vai ser o único país que vai ter isso aqui para ser atendido. Tá? Condição de ensaio do veículo. O veículo tem que ter tido manutenção de acordo com o fabricante e tem que permanecer nas condições originais para que a gente consiga comprovar que ele foi desenvolvido para atender isso. Enfim, o que a CT da EA trouxe para o debate são esses highlights aqui. Aqui eu trouxe, vou ser repetitivo, mas é só para a gente relembrar. Aí eu chamo o colega jornalista para trazer, tá bom? Os itens por favor, eu chamo ao papo aqui o Marcos Vilela. Ele é o editor-chefe da revista Transporte Mundial. Ele vai mediar o debate com os especialistas. Obrigado, Marcos. Muito obrigado, Paulo.
Já boa noite a todos, né? Vamos levar... vou primeiro chamar o pessoal que vai participar do debate. Acho que o óculos ajuda. Quero convidar para o debate que suba ao palco a senhora Luana Cristina Xavier Camargo, responsável pelo setor de homologações no Instituto Mauá de Tecnologia. Convidamos também o senhor André Garcia, gerente executivo de projetos, responsável pelo programa Euro 6 para as unidades de negócio de motores e pós-tratamento da Camis. O senhor Amaury Piziak, desculpa se eu pronunciei errado, assessor de assuntos corporativos do Grupo Volvo América Latina. E também o senhor Nilton Shihaya, responsável pela performance e emissões dos motores pesados, sistema de pós-tratamento dos gases de escapamento e OBD da Mercedes-Benz do Brasil. Por último, mas na lista, sem importância menor, chamamos o senhor Caio Pérez Lopes Coelho, supervisor da engenharia Powertrain e aplicações na Volkswagen Caminhões e Ônibus. Salva de palmas, vou sentar aqui agora com o pessoal. Certinho aí. A ideia aqui, eu acho que a parte técnica, né, o que é principal já foi mostrado, a gente discutir sobre essas tecnologias, qual é o benefício na vida real, que é o usuário, quem vai comprar o caminhão, quem vai ter que entender isso na prática. Porque em toda mudança de Proconv, a gente tem uma certeza, o caminhão custa mais caro. E os fabricantes de caminhões e motores trabalham bastante para poder entregar algo em troca, que seja mais tecnologia, redução de consumo, emissões a lei exige, e no caso do P8 há muitos mais benefícios. Então minha proposta aqui para o debate é a gente dividir o assunto em redução de consumo, consequentemente tem a redução de emissões, obviamente, né? Tem a própria redução de emissões, redução de ruído, redução de custo de manutenção do sistema, já que tem que durar mais, e mais o que a gente puder acrescentar em termos de benefício para os gestores de frotas, frotistas, os usuários de caminhão. Então eu começo com essa pergunta. Todos os fabricantes lançaram os caminhões Euro 6 com promessa de redução de consumo, que aí varia o percentual, varia bem. Como que chegamos a essa redução de consumo? E o quanto que essa redução de consumo interfere na redução de emissões e quanto que vai depender da qualidade do diesel, principalmente que a gente está falando do biodiesel, que a gente sabe que é um problema no Brasil, né? Então, seguindo, a gente pode uma hora seguir a ordem daqui para lá e depois de lá para cá. Assim, tá. Bom, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ok. Bom, representando a Mercedes, então, sou o Nilton. A redução de consumo. Nós estamos trazendo os produtos Proconv P8, né, para o nosso mercado, não só buscando essa redução de consumo que nós comunicamos no lançamento de até 8%, tá? Mas a grande vantagem, sem dúvida nenhuma, é trazer um ar melhor, uma qualidade de vida para o usuário ou para a nossa população, para os nossos filhos, para os nossos netos, né, que é uma redução importante de emissões. Como o PJ falou, estamos trazendo redução de 50% de material particulado, de 80% de NOx, né, que são gases que fazem mal à saúde, e com isso a gente também busca, né, reduzir o número de mortos provenientes por essas doenças respiratórias. Ok? Luana, poderia acrescentar o que ele falou sobre a questão, o quanto que isso depende, essa redução de emissões para atender a lei, o quanto que depende da tecnologia do motor, depende da responsabilidade de quem fabrica o combustível e de quem usa o caminhão, porque a gente sabe que
o uso incorreto do caminhão também pode anular o que se busca, né? Boa noite a todos. Meu nome é Luana, eu sou do Instituto Mauá e estou aqui como representante da parte de homologação. A gente é agente técnico conveniado do IBAMA. Então, a questão do combustível afeta bastante, mas talvez não tenha... Em outras fases anteriores teve uma mudança maior, apesar de ter o biodiesel aqui nessa fase. A questão do consumo da tecnologia nova, ela afeta bastante e o usuário afeta bastante, porque se o usuário usa, por exemplo, o Arla da forma correta, como deve ser, e nessa fase P8 vem de forma mais rigorosa para, além do fabricante ter que ter fabricado um veículo que vai atender as emissões, o usuário vai ter que usar da forma correta para ter um veículo funcionando, porque senão, como o PJ falou, o veículo vai ser limitado até a velocidade de 20 km por hora. Então, o usuário nem vai conseguir usar sem o uso correto do veículo. Então, eu acho que essa é uma grande mudança que veio para trazer maior benefício para a saúde de forma significativa e depende do usuário. Luana, eu vou perguntar vou fazer uma outra pergunta para você, porque você é mais neutra aqui em termos de marca, né? Vamos dizer, você é um instituto. Historicamente, a gente sempre teve problemas com fraudes, né? No Arla, no sistema e tal. Com essas novas tecnologias, com essa maior exigência do P8, vai ser mais seguro a evitar fraudes? Sem dúvidas, eu entendo que sim. O OBD, a parte de diagnóstico, de controle, não é mais só do motor, tem uma parte que tem que controlar todas as unidades de controle que possuem no caminhão. Então essa fase vem para tornar isso mais seguro, que foi talvez até uma falha da fase P7, que não conseguiu deixar isso tão seguro como é agora. Certo. André, há uma promessa nessa fase nova também sobre a questão da durabilidade dos sistemas, e a Cummins é um grande fabricante, né, dos sistemas de filtragem e tudo. Como é que o usuário do caminhão vai perceber esse benefício da durabilidade? Obrigado, boa noite a todos e todas. André Garcia, trabalho na área de projetos de engenharia da Cummins. Bom, vocês viram que o quanto que reduziu aí os limites de emissões, isso acaba virando um desafio por si só para fazer o sistema manter eficiência e durabilidade. Acho que o primeiro ponto assim, para a gente conseguir traduzir esses requisitos tão apertados, né, em benefício para o usuário final, a gente conseguir trazer um sistema mais eficiente. Quando a gente pensa em eficiência, a gente já pensa que o sistema começa a aumentar, a crescer, a gente tem que adicionar tecnologia. E aí a Cummins, para conseguir ir na mão contrária, trazer esse benefício, não trazer esse pênalti para os usuários finais, foi tentando trazer uma tecnologia mais eficiente, desenvolvendo catalisadores mais eficiência, menores. Então, se você pega, por exemplo, um sistema de pós-tratamento de um veículo Euro 6 comparado com um Euro 5, você vai ter praticamente o mesmo tamanho ali, que ocupando no espaço no veículo, porém com muito mais tecnologia. Você consegue, como a gente viu nos limites, tratar com muito mais eficiência os gases do motor. Então, acho que esse é um benefício que acaba vindo aí em decorrência da tecnologia que foi desenvolvida para atender esse limite de emissões, né? E o segundo é para o usuário final em termos de serviço, de manutenção. Quando a gente pega as arquiteturas que a Cummins acabou utilizando, né, acabou selecionando para atender o P8, do lado do motor a gente mantém muito da arquitetura que a gente tem no Euro 5. Então, é um motor que não usa GR, não usa turbogeometria variável, então isso traz já todos os aprendizados que a gente teve durante a fase de Euro 5, ele acaba sendo uma tecnologia muito mais robusta, com custo de manutenção baixo, e o pós-tratamento ele também acaba tendo uma modularização. A gente tem um pós-tratamento hoje que não é fechado, isso permite o usuário final conseguir fazer a manutenção por sistemas. Então, vou fazer a troca do DPF, eu consigo remover o DPF, vou ter que fazer a manutenção no DOC, eu consigo somente trocar o módulo DOC, o que traz um custo de manutenção reduzido para o usuário final e também para a rede, né? Fica muito mais fácil, o tempo de indisponibilidade do veículo reduz. Então são algumas tecnologias que a gente acabou trazendo aí para conseguir, mesmo com o incremento aí de requisitos, trazer o benefício para o usuário final
em termos de custo, em termos de tempo de utilização do veículo. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois representantes dos fabricantes de caminhões, que é uma batata quente. Que é o seguinte, essa fase nova pede esses testes que vão até 7 anos ou 700 mil quilômetros. A gente sabe que muitos proprietários de caminhões conseguem chegar a 1 milhão, 2 milhões de quilômetros com o caminhão, seguindo apenas a manutenção preventiva e prescrita no manual. Você já tem planejado quais clientes que vão poder, daqui 7 anos, vocês terem um caminhão ou 700 mil quilômetros, ter um caminhão confiável, né, que teve a manutenção adequada, que vai poder atender a norma, porque geralmente o caminhão com 7 anos, nos 2 primeiros anos ok, até 4 ok, mas já está de segunda mão às vezes, muitas vezes, né? Como é que os fabricantes de caminhões estão planejando? Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Mauri Piziak, acertou o sobrenome, falou da forma correta. Trabalho no Grupo Volvo na área de assuntos corporativos, né? Tenho muita ligação com a parte de homologação e legislação. Primeiro, eu fico feliz que o PJ conseguiu resumir bem, né, em 15 minutos o trabalho desenvolvido por anos, né, por milhares de engenheiros aqui no Brasil. Então, para nós é um motivo de orgulho estar aqui hoje falando sobre o P8. Sobre a questão da durabilidade, é bom, acho que talvez esclarecer, né? Existe a durabilidade que nós, como montadoras, temos que cumprir, né, com os limites de 700 mil quilômetros ou 7 anos. Então, esses são testes que nós temos que garantir e separar isso um pouco da questão dos testes de ISC, que é o In-Service Conformity, que é justamente para avaliar como que o produto vai se comportar em campo. Nessa segunda parte, que sim, entra muito essa questão, e vai ser um desafio realmente, de como mapear e selecionar, identificar potenciais clientes e veículos para que a gente possa fazer as avaliações da forma correta. Então, isso sim vai ser fundamental, né, ter veículos que passaram, né, pelas manutenções corretas, para que não apresentem nenhum tipo de derivação nas medições, né? Isso realmente vai ser essencial. Bom, boa noite, meu nome é Caio, trabalho na área de aplicações da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acho que um pouco do complemento que a Mauri falou, que o André, que o time trouxe aqui, né? Eu acho que pela própria legislação eu não vou poder escolher cliente para poder ter esse tipo de controle. Eu já estou descumprindo uma regulamentação se eu fizer dessa forma. O que eu tenho que fazer é a conscientização, né, desse cliente que eu tenho, desse frotista que eu tenho, para ele garantir e mostre os benefícios para ele em relação às garantias, às manutenções. Eu tenho o controle além do ESC, eu tenho o IUPR também, que o Paulo resumiu bem, que traz as informações também do campo de como é que estão em níveis de emissões e homologações em relação aos controles que a gente tem. E aí eu queria só complementar um pouquinho além da pergunta que você fez para a gente em relação a isso. Lógico, se ele conseguir trazer e fizer toda essa durabilidade, a gente tem testes acelerados, acho que todas as montadoras passam por isso, né? Participam com bastante clientes, tanto no campo quanto dentro de casa, na própria durabilidade, que a gente estende essa durabilidade para comprovar e fazer PEMs internos para poder garantir, ter essa maturidade e confiabilidade do sistema, né? Eu acho que só um pouquinho na linha do que você falou, um pouco do benefício do consumo, eu acho que o Euro 6 ele traz um nível de tecnologia, né, de telemetria, de sensores, da própria eletrificação, digamos assim, que traz para a gente uma forma de enxergar a dirigibilidade do veículo um pouco diferente. Você está integrando cada vez mais o cliente final com o veículo, né? A gente passa muito, agora a gente fala muito de gamificação, de eletrificação, tudo isso ainda está ligado muito ao veículo combustão interna. Então, acho que um pouco nessa linha, o que a gente consegue fazer de predict shifting, algumas tecnologias agregadas ao sistema de powertrain, não só o motor, que a gente está agregando junto ao Euro 6 para poder desonerar um pouco esse custo que a gente tem específico do sistema, que vai variar aí de algumas porcentagens por montadora, tentar trazer e reduzir um pouco em relação ao consumo, que está ligado diretamente a emissões, mas também que eu traga benefício em relação ao tempo de manutenção, como o André comentou. Certo. Agora, vamos falar do usuário do caminhão, uma questão considerando sobre a fraude, a gente já sabe que é crime e tal, a Polícia Rodoviária Federal ele tem lá aquele líquido que ele testa se é Arlo, não é
há várias formas, os próprios sistemas que os caminhões têm. Dá para diferenciar o que é fraude e o que não é. Considerando o P7 hoje, né, alguém tem ideia de qual seria o percentual de caminhões, se fosse pegar uma amostragem aí de 1.000 caminhões, para ver qual que atende a norma P7 e como que fica a responsabilidade do usuário para atender a norma P8 até esses 700 mil quilômetros, né? Tem uma resposta que seria óbvia, só seguir o manual e tal. Mas a gente sabe que a vida real é outra, né? Então, existe alguma consequências para a má manutenção, talvez você saiba mais disso, para o usuário que ignora, né, a manutenção, conforme recomendada no manual, e também, às vezes, ele pode ser vítima de combustível adulterado ou não usar o S10, que agora ele passa a ser mais importante. Aí pode cada um acrescentar alguma coisa sobre como que o usuário chega ao final, né, atendendo a norma, e se alguém tem uma ideia, se fosse fazer uma amostragem com P7, qual o percentual que atenderia a norma hoje do P7? Eu não sei esse número, sinceramente. E a questão de como fazer o usuário usar da forma correta é a punição, né, eu diria. E o OBD, o sistema de OBD, vem para punir o usuário. Ele não abasteceu com Arla, o caminhão dele não vai passar a 20 km por hora. Ele usou um Arla diluído, vai acontecer, consequentemente, a mesma coisa. Então, o sistema OBD de P8 veio muito robusto para punir o usuário que não usa da forma correta. Em resumo, é isso. Talvez o pessoal tenha algum consumo também, né? Complementando um pouco, né? Acho que o Paulo mostrou muito do delta do OBD, né? Hoje, o nível de sensores que você tem, de acreditação em real time do que você está ali, nível de qualidade de ureia, como é que está atrelado em relação à regeneração que você fez, se você já extrapolou o limite do seu DPF. De alguns sistemas, você vai ter contadores definidos por norma, enfim, algumas coisas relacionadas por montadora, que você vai tirar o veículo naturalmente de operação e ele vai ter que procurar um local para fazer a manutenção e substituição do sistema. Então ele não vai conseguir fugir. Eu acho que esse é o grande delta que a gente comentou aqui do P7 para o P8. Posso fazer um contraponto? Sim, claro. Porque o pessoal é bem criativo, né? Uhum. Com certeza teremos. Eu acho que sim. A expectativa é que se diminua. Como que a gente vai saber isso? É em campo. Hoje, um fator também que nós temos, não consigo aqui colocar números, valores do P7, mas quando retorna um cliente do campo reclamando de alguma questão, de algum outro ponto específico, de garantia, cobrando garantia, hoje você consegue, por diagnose, ver muito bem como que o veículo foi tratado durante a vida útil. Então isso nos facilita a identificar uma porcentagem de como que está hoje em campo. Para o Euro 6, outro fator, né, se você decidir burlar esse sistema, por exemplo, ou querer rodar com diesel S500, ele não aceita desaforo, ele não vai aceitar o S500. Você vai andar poucas horas e o veículo ele vai desabilitar. Ele vai entrar em derating e não vai mais operar. Então ele é realmente muito mais sensível, né, todos os fatores que já foram colocados aqui. E aí, acho que, voltando na questão da tecnologia, né? Desculpa, Newton. Como a tecnologia acaba ajudando a gente a ter o benefício para o usuário final. Como o Caio disse, né? A quantidade de sensores que a gente vai ter agora no sistema vai permitir com que o sistema trabalhe muito mais preventivamente do que reativamente. Se a gente voltar lá atrás, no Euro 2, Euro 3, motores mecânicos, voltando mais, né? Motores mecânicos, a manutenção era muitas vezes reativa. Se não tinha aquele usuário que mantinha todos os protocolos como manda o manual, ele ia descobrir quando o problema já tinha acontecido. Isso foi evoluindo com a questão da eletrônica embarcada aos motores. Então, Euro 3 a gente já teve um acréscimo de sensores, Euro 5 mais, e agora no Euro 6 o próprio sistema ele vai acabar se adequando para atender emissões, mas também para ajudar na manutenção, prevenindo que o usuário chegue no ponto de causar falha. E aí, junto com as soluções de telemetria que muitas das montadoras estão implementando, isso faz com que isso já esteja integrado à rede das montadoras. Então, acho que é um benefício para aquele usuário que não vai para o lado da adulteração intencional, mas mesmo por acho uma questão de, sabe, às vezes todo mundo já, o próprio carro acaba não seguindo a manutenção à risca.
ele vai ter esse benefício. O veículo ele vai evitar, vai agir preventivamente para que não ocorra falha. A gente tem um... né? Toda essa tecnologia que nós estamos trazendo no Euro 6 não é só tecnologia de motor e pós-tratamento, né? O veículo todo tem uma tecnologia embarcada enorme. Então, toda essa adulteração, né, que vai existir, porque, como disse o Pizek, né, o pessoal é muito criativo, certo? Mas, cada dia mais, ou dia a dia, né, os engenheiros que estão trabalhando lá no background, estão pensando como dificultar ao máximo, né, essa adulteração. Então, cada dia mais você tem um sistema adicional, né, de bloqueio de sistema para não permitir que o usuário faça essa adulteração. Então, acho que no P7, né, a grande falha nossa da engenharia foi não ter essa evolução e não ter essa eletrônica embarcada que a gente precisava. Então, assim, vamos considerar, porque o que muda bastante, né, nessa norma é a questão dos 7 anos. Eu estou falando de 7 anos porque a maior parte, 80% dos caminhões vendidos no Brasil são caminhões dessa categoria. Considerando o fator 7 anos e 700 quilômetros, vamos supor que isso já existisse no P7. Estamos em 2022. Os caminhões fabricados em 2015, a gente conseguiria ter uma visão de quem atenderia a norma, quem não atenderia, quem volta na concessionária, não volta, porque passa a usar a oficina de terceiros ou manutenção própria. A gente sabe que muitos transportadores têm oficina própria. Os contratos de manutenção existem, estão crescendo, mas eles são de 1, 2, no máximo 3 anos. E a gente está falando de 7. Então, assim, dá para imaginar como é que vai ser o futuro? Porque o passado eu já sei que muitos clientes com caminhão de 7 anos não voltam no concessionário autorizado, né? Os clientes de P7, né? O P7 a gente tinha que garantir 5 anos, 500 mil quilômetros, né? Então, os clientes que têm uma boa manutenção e seguem o nosso manual e usam bom combustível, usam a arla adequado e não faz adulteração do sistema, com certeza a gente garante as emissões desses produtos, né? O grande problema é esses clientes mais criativos, como disse o Pizek, né, que busca adulterar o sistema para ganhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e no fim das contas acaba perdendo, né, e prejudicando toda a sociedade. Eu acho que, somando a isso, né, o mercado tem que se preparar. Você viu que o México teve a postergação da legislação justamente por causa da disponibilidade do diesel. O Brasil ele vem colocando o Euro 6, a gente tem um desafio grande em relação ao biodiesel e o diesel, que é muito diferente do que a gente tem na base europeia e em alguns outros países vizinhos aqui. O próprio combustível, se você fizer uma análise de mercado hoje, ele tem uma variação muito grande que está ligada diretamente à durabilidade do seu sistema de pós-tratamento. Então eu acho que tem que ter um pouco do apoio, que eu sei que é um pouco mais complexo em relação ao político, para as coisas começarem a ser balanceadas ao mesmo tempo. Não adianta eu só pesar a mão do lado da montadora e ter a disponibilidade do carro com o melhor nível de emissões, trazendo o best in class de todas as emissões do mundo inteiro, e eu não ter o mercado preparado para isso. Se você pegar um pouco de história aí, eu tenho 2,5 milhões de caminhões de frotistas rodando pelo Brasil, e mais da metade tem mais de 15 anos de vida de frota. Não tem uma política de renovação atrelada à redução de poluentes, né? Isso tem que ser um pouco mais cativado, igual é na Europa e igual nos Estados Unidos, para conseguir que essa roda comece a girar. Eu acho que complementando a isso, né, importante é que a gente criou o programa, né, o Proconv, até hoje não tem inspeção e manutenção. Que está previsto no Código do Trânsito. Há 30 anos. Exatamente. Acrescentando a questão, né, não tem ninguém aqui representando a indústria de combustível, mas a gente sabe que os frotistas maiores, que têm condição de ter um posto interno da base, eles estão tentando aumentar o percentual de uso do combustível dentro da base, para ter não só o controle da qualidade, mas também de fraudes, etc., de custo, que é menor também e tal. O que precisaria ser feito, que é possível, se é que é possível, ser feito para que o diesel, né, de qualidade seja encontrado, né? Eu mesmo, como usuário, uma vez viajando com a picape,
a diesel em Belo Horizonte, eu não achava diesel S10, eu estou falando de Belo Horizonte, não estou falando do Acre, né? Com todo respeito ao Acre. Então, assim, vocês como indústria, se pudesse dar uma sugestão, né, agora, né, e aí eu posso descrever a sugestão, para que tenha qualidade nos postos, nas estradas, né? Essa é uma pergunta difícil. Ótima pergunta. Mas eu acho que, assim, vamos... De novo, né? A gente não tem controle 100% sobre o mercado. Acho que uma coisa são as distribuidoras, os fabricantes, outra coisa são os donos de postos, né? Acho que eles conseguem, a indústria, né? O Petrobras e as distribuidoras, elas conseguem manter o controle até a entrega. E tem programas até da própria ANP para garantir a conformidade. A gente tem relatórios que mostram um nível de conformidade bom. Do diesel, do combustível nacional como um todo. Porém, o fator que foge ao controle, acho que da indústria, das entidades governamentais, é como aquele gestor, o dono do posto de gasolina vai administrar. Como que ele vai, no diesel chega ali no tanque, como que ele vai administrar aquilo para os usuários finais. Então, assim, não tendo controle sobre isso, e aí falando aqui do lado, voltando para a indústria, né? O que a gente pode fazer? É desenvolver sistemas que cada vez mais denunciem, consigam proteger. Então, falando pela Cummins, né, a gente, durante o desenvolvimento, sempre tentou, em todos os desenvolvimentos, de alguma forma, garantir, né, seja por diagnose ou por próprio treinamento da rede, identificar essas evidências e mostrar para o campo, para quem está direto no campo, né, como identificar um diesel de má qualidade, o efeito do diesel de má qualidade. E aí, voltando, né, de novo no advento do Euro 6, acho que a eletrônica embarcada, mais uma vez, ajuda a gente a ser preventivo, a ter diagnósticos para falar, olha, tem um combustível de má qualidade aqui. Antes que você tenha problema no veículo, pare e faça manutenção. Então, é a forma que a gente encontra de ajudar o usuário final. Falando sobre isso, eu concordo, teria que aumentar a fiscalização e a punição, né? Sobre a eletrônica embarcada, hoje muitos caminhões, os caminhões estão todos ficando conectados com a fábrica. Em quanto tempo que o cara faz sem intenção, é vítima, né? O caminhão para num posto, abastece, o diesel é de péssima qualidade e que essa informação denuncia esse combustível. Obviamente tem um sistema do caminhão, né? Mas assim, que o fabricante fique sabendo que essa informação, de repente, possa ser utilizada até para fins de fiscalização, né? Ou de alertar o cliente, esse posto que se abasteceu gerou esse problema. Isso é possível? Bom, isso é algo que hoje não é possível, né? Não vai, digamos, você abastecer o seu veículo com combustível adulterado, que ele vai apitar uma luzinha lá na montadora e falar, opa, tá alguma coisa errada aqui, né? Bem provavelmente ele vai apresentar uma série de falhas e depois isso tudo tem que ser analisado. Então, essa questão da identificação do combustível é um pouco difícil, um pouco sensível de se estabelecer. Mas, assim, é algo que, pensando, eu acho que em todas as regiões do Brasil, da distribuição, é algo que a gente vai ter que ver daqui para frente também, né? O que sabemos que biodiesel, sim, foi colocada a questão do B10 e do B15, que são fatores primordiais para nós. Porque quando a gente fala muito aqui do motor, mas tem todo o sistema de pós-tratamento que é tão sensível quanto o motor, né? Justamente por essas questões de qualidade de combustível. Você comentou do seu exemplo da picape, talvez ela fosse um diesel rápido, talvez tivesse já o DPF, e o DPF ele é um filtro, se você abastecer com uma quantidade maior de enxofre, né, um S500, ele vai entupir, basicamente é isso. Nesse caso, não achava o S10 em Belo Horizonte. Mas isso é um fator assim que para o Euro 6 ele realmente vai ter um comportamento similar. Então, o cliente ele vai ter que se policiar muito mais para operar o veículo. Tá? E para isso está sendo ofertado treinamento, mas por mais que tentamos, né, influenciar todos, com certeza, na prática, vai acontecer um aprendizado maior. Eu acho que a telemetria, como a gente vem falando aqui, e esse controle de frota com os clientes vai facilitar isso. Porque a gente vai conseguir, ao mesmo tempo, enxergar o benefício do ganho e conseguir fidelizar ele nesse controle de troca de informação. Como a Mauri falou, né? A gente não consegue imediatamente ter a visão, mas isso vai gerar uma falha, vai gerar uma consequência.
E isso vai aparecer depois como uma análise de causa raiz e a causa da falha daquilo que aconteceu. E a gente vai chegar na causa raiz, que vai ser o combustível, vai ser o biodiesel, ou vai ser uma manutenção errônea que o cara fez, né? Então eu acho que a evolução do Euro 6 está trazendo muito essa história da telemetria, a gente insiste em falar nisso, justamente para ter esse controle, essa fidelização dos frotistas que vão chegar no Euro 6 e comprar o caminhão. Certo, só um trocadilho aí na causa raiz, quase chegou na raiz, hein? Exatamente. Mas não, a raiz não tem nada a ver com isso, não. Uma tecnologia que chega com o P8 e é um benefício ainda pouco divulgado, né? Alguns caminhões, alguns modelos já tinha, ônibus, né? O próprio ônibus da Mercedes tinha, que é a questão de desligar o motor quando ele fica 5 minutos em marcha lenta. Essa tecnologia, ela é programável, ela pode ser desabilitada, e qual o benefício real médio, né, disso? Bom, por lei, ela não pode ser desabilitada, certo? Ela vem programada de fábrica porque é uma questão legal. Tá? Ponto. Qual o benefício dela? Né? Ficar muito tempo em marcha lenta, se o cara deixa o caminhão parado em marcha lenta, ou o ônibus em marcha lenta, é combustível sendo queimado, é CO2 sendo emitido, é NOx, é material particulado. Então, as vantagens são enormes. Mas no caso de um caminhão de construção que precisa da tomada de força? Quando você tem tomada de aí força, um caminhão frigorífico, ele automaticamente vai subir a rotação e vai tirar da condição de idle. Tá, ok. E aí ele não vai estar nessa trabalha condição. Ou algum ônibus, alguma coisa que tenha já uma operação lá que vai ter lá o famoso antes da guarda, ar-condicionado. Tem algumas referências para evitar que esteja atrelado de segurança que são permitidas por lei ter essas brechas aí por causa de cada operação específica. Artigo 35 da 490, acho que é isso. Que tivemos algumas reuniões sobre isso. Muitas discussões. Então, vamos falar um pouco também de um novo combustível que já existe, mas aqui no Brasil é novidade, mas está chegando, que é o HVO. A gente ainda não tem ele nos postos, mas está todo mundo se preparando, né? Que é o diesel vegetal hidratado, né? Hoje, por exemplo, se a gente tem problema de qualidade com biodiesel e no caso do HVO, né, o que a gente pode esperar ele em relação, acho que para atender a norma talvez não seja problema, mas em termos de qualidade, fornecimento, quer dizer, atender a norma se tiver qualidade, né? E o que o transportador pode criar de expectativa com relação ao HVO? Bom, posso falar? Bom, o que ele pode esperar? Um combustível excelente, de excelente qualidade, melhor do que o diesel puro, porque ele é um hidrocarboneto simples, tá? Com aproximadamente 14 carbonos e hidrogênio simples, né? Não carrega o éster, né? Ou o oxigênio que tem no biodiesel, que é o nosso grande problema, é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque o biodiesel, né, por ter essa molécula que contém o oxigênio, ele é higroscópico. Tá? Então, se você tem um carro que tem meio tanque e você deixa nas nossas condições aqui no Brasil, né, aquece, esfria, ela acaba condensando Principalmente no litoral, né? A umidade, né, que tem no ar e acaba condensando dentro do tanque e aí começa a criar bactérias e oxidar o diesel. Tá? Então, o HVO acho que é o sonho de todos fabricantes de motor diesel. Exato. Resumiu bem. Acho que a gente precisa fomentar cada vez mais a necessidade do Brasil, que é autossuficiente para poder fazer isso. Para poder ter, a gente vê os resultados de redução de CO2 são absurdos, né? Então, em toda a cadeia. Eu acho que seria uma curta distância para ter a solução, mas precisa ter um investimento e uma dedicação em cima disso para ter essa disponibilidade desse diesel no mercado brasileiro, que é um país continental, né? Exato. E acho que assim, pegando a temática do Euro 6, né, acho que toda a indústria vem tentando esse esforço de descarbonizar, de baixar cada vez mais as emissões, tornar o ar mais limpo e reduzir o impacto ambiental que a gente tem. O HVO é um combustível chave nesse processo, porque ele tem fonte vegetal, é um combustível renovável, reduz a pegada de carbono, acho que de toda a cadeia,
ajuda nesse processo de descarbonização. E se a gente for pensar a longo prazo, a gente fala muito de eletrificação, de célula de combustível. Eu acho que sim, vai chegar lá uma hora, mas a gente precisa cumprir alguns passos. E aí, pegando até a estratégia da própria Cummins de descarbonização, né, o destino ao zero que a gente vem traçando, a utilização desses combustíveis renováveis é um bom primeiro passo para a gente descarbonizar. A gente já está baixando bem as emissões com o Euro 6, com a utilização de combustíveis renováveis, de fonte vegetal principalmente, vai ajudar ainda mais a descarbonizar, antes mesmo da gente ir, por exemplo, para um Euro 7, ou partir para soluções de eletrificação, por exemplo. O que está dificultando? Porque o HVO a gente já escuta sobre ele há muito tempo, ele já existe, né, em vários lugares. E no Brasil, por que está demorando tanto a chegar? Será que é o custo? Bom, acho que ninguém se pronunciou, né, se tinha alguém da indústria petrolífera aqui, mas com certeza o custo sim é o fator primordial, né? Tivemos alguns eventos este ano e realmente foi indicado que o custo hoje é algo que limita, né? Nós sabemos que existem investimentos, inclusive uma refinaria específica de HVO aqui em São Paulo, mas é algo que eu, pelo menos, não sei se saiu do papel ou não, né? Mas assim, eu faço coro aqui para todos que comentaram, o HVO é o futuro, é o que teremos, a importância dos combustíveis renováveis, porque com certeza ainda teremos uma vida longa para os motores a combustão interna, eletrificação, célula de combustível. Então, talvez daqui a 10 anos nós estejamos falando de uma realidade totalmente diferente, né? Certo. E o Brasil precisa, né? Que a gente não tem dinheiro para comprar um caminhão elétrico. E também tem a questão que está nascendo também, parece até no ritmo rápido, que é o motor a combustão movido com hidrogênio verde, né? Sim. Como... Só complementando o HVO, sim. eu acho que é importante a gente citar aqui também que tem uma grande produtora de petróleo, né, aqui no Brasil que está investindo no coprocessamento, na produção do diesel junto com óleo vegetal e fazendo o diesel verde também. Certo. Nada mais é do que o HVO produzido por coprocessamento. Que são os famosos 5%, né? Exato. Bom, a gente está chegando no final do nosso tempo. Eu gostaria que cada um fizesse suas considerações finais aqui, concluindo o que vai representar na vida real do transportador o P8. Vou começar. Eu vejo do nosso lado aqui, onde a gente está homologando, a gente está checando o que está sendo feito, tive um trabalho muito grande, um esforço muito grande, uma engenharia nacional muito competente para fazer o que está fazendo. E para ter o resultado que a gente espera, tem que ter uma conscientização, talvez essa questão até do posto que você comentou, tem que ter uma conscientização, nós como engenheiros temos o papel de passar, talvez até para o governo, conscientizar a população da importância do que a gente está fazendo, para ter o bom resultado. Não é só exagerar em limite baixo, diria assim, mas tem muita saúde envolvida. A gente está acompanhando os avanços tecnológicos, a gente está acompanhando o que é necessário para ter uma saúde dentro dos grandes centros e no geral. Hoje no planeta, né? Exatamente. E a imprensa também tem obrigação nessa conscientização também. Exatamente. Posso falar? Sim. Acho que assim, teve, como o Ana falou, né? A gente teve muitas horas de engenharia gasta, acho que de todos os lados, né? Montadoras, sistemistas, enfim. O nosso mercado ele não é igual aos outros mercados. A gente tem requisitos específicos e acho que esse desenvolvimento do Euro 6 ele carrega todo o aprendizado que a gente teve, que a indústria teve nos últimos anos de desenvolvimento para entregar um produto robusto, de qualidade, que vai ajudar a limpar o ar e que vai trazer valor para o usuário final. Então, acho que o Euro 6 está vindo aí não só para agregar valor para as operações, né, de todas as frotas e usuários finais, mas também vai trazer muito conhecimento da nossa engenharia aqui brasileira, acumulado por todos esses anos, um produto que eu acho que vai ser grande valor aí para quem vai utilizar. Certo. Eu acho que, complementando um pouco, acho que o André resumiu bem. 85%, o principal modal brasileiro é o de transporte
terrestre, né? Então, com base nisso, 85% está sendo transportado pelos caminhões. Dentro da cadeia automotiva, eles são minorias, mas quando eu trago por efeito de poluentes, eles são a maioria, né? Então, eu acho que tem que ser, sim, atacado em relação ao P8. Eu acho que é uma legislação que precisa acontecer, mas como eu reforcei algumas vezes aqui, a gente precisa cada vez mais pontuar o outro lado da balança em relação às condições, porque quem vai sofrer no final, apesar de estar na linha inicial como fabricante do produto, na linha final como manutenção e como garantia, a gente também vai estar sofrendo com os efeitos e as consequências das decisões que são tomadas em relação ao combustível, em relação à manutenção, a antecipação de implementação de alguns fatores, às vezes, que não são correspondidos tecnicamente dentro dos fóruns que a gente participa. Então, eu acho que é importante, mas a gente precisa sempre frisar essa necessidade. Só ressaltando, né, a engenharia brasileira ela é extremamente competente com a inovação e com a criatividade. A gente sabe que muitas pessoas têm a visão de que a Europa já está com o Euro 6, já está prevendo começar a desenhar qual vai ser o plano do P7, mas não é copy-paste. Né? A gente tem uma topologia, uma condição demográfica totalmente diferente de qualquer outra condição do mundo. Né? Acho que todo mundo, principalmente as montadoras aqui, veem isso no nosso dia a dia em relação às manutenções, os casos críticos que a gente enxerga. Então, fazer o caminhão atender de uma Via Dutra a uma condição de rodagem no Nordeste é bem complexo, tendo o mesmo produto, às vezes, passando pelas duas condições. Então, é só para ressaltar mesmo a importância da engenharia brasileira nessa evolução tecnológica como o P8. Certo. Sim, e assim, o Euro 6 é uma tecnologia robusta hoje, vai evitar muitas fraudes pensando para o futuro, e isso é fruto do trabalho, do nosso trabalho, né? Tem muitos engenheiros aqui, nós investimos muito para poder ter uma solução robusta para o mercado brasileiro, e é nisso que nós acreditamos, né? E agora tratamos, certificamos da forma correta, agora é botar em prática. Complementando, eu também gostaria de ressaltar, né, a qualidade da nossa engenharia brasileira, né, o comprometimento de todos, né, para cumprir esse programa. Passamos por uma pandemia, né, em 2020, fevereiro de 2020, março de 2020. Tivemos que fechar a fábrica, todo mundo ir para casa, né, com a incerteza e só com a certeza que esse programa não ia ser postergado. Né? Então ficamos em casa, sei lá, 30 dias, e aí todo mundo teve que aprender a trabalhar de home office. Imagina engenheiro de motores de banco de provas, trabalhar de home office. Entender, né? Homologação online, isso aí. Então, aí, fora isso, e aí acho que a importância é que nós, engenheiros, estamos entregando um produto robusto, né? Só que o sucesso desse programa não depende só de nós, montadoras, né? Homologador, depende do usuário, de você, jornalista, de todos. Né? Então, eu acho que todos precisam dar a sua contribuição. Né? Se você vê alguém fazendo alguma coisa errada, denuncie, por favor. Correto. Então, concluindo, a gente está sendo entregue hoje aqui na Fenatran, né, quer dizer, essa semana, né, os caminhões entregues no sentido de amostra, né, de mostragem, os caminhões Euro 6, com muita tecnologia. Eu acho que o grande desafio nós todos, dos concessionários, dos educadores, né, eu também faço trabalho na FABET, com a Fundação de Educação e Transporte, de conscientizar que se o transportador utilizar essa tecnologia bem utilizada, a conta fecha. Né? O investimento, que imagino que vai ser maior na aquisição do caminhão Euro 6, vai ser pago pela redução do consumo e maior durabilidade do caminhão. Né? Eu queria agradecer aqui os debatedores e todos que ficaram aqui nos acompanhando nesse debate. Muito obrigado.